E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar as inúmeras acusações que estão fazendo com o ex-presidente Lula. Então solta a vinheta. Companheiros de vinheta, eu quero que a minha imitação do presidente Lula, que eu nunca sei se ele tá fazendo joinha ou fazendo hang loose, tá bom? Então, gurizada, antes de mais nada, na descrição do vídeo aqui, minhas redes sociais, Twitter, Instagram, pra vocês me seguirem, pra gente trocar uma ideia por lá. Lá a interação fica mais legal também, né? E também as formas de ajudar o canal. Pode ser via PicPay, transferência direta, como pode ser assinar a mensalidade dos brothers do PicPay, ou o botão aqui Seja Membro. Cogite apoiar o canal que menos cresce no Brasil, né? O canal que menos cresce no Brasil, cogite em apoiá-lo. E lembrando, né, já chega dando like aqui, esses bagulho tudo, compartilhando nos grupos de zap e dando o ok na sineta, tá? O que que acontece? O presidente, eu vou falar presidente porque no sentido de decoro, eu chamo qualquer pessoa, o presidente Collor também, tá? Né? Mas o presidente ou ex-presidente Lula, né, foi acusado numa delação premiada pelo Palocci. O Palocci foi ministro da Fazenda do presidente Lula e era um dos nomes que a galera pensava logo ali 2007, 2006, ali era um nome que a galera pensava que poderia ser o sucessor do Lula na presidência. Só que daí começa a acontecer o quê? Todos os sucessores do Lula começam a cair por escândalos de corrupção, né? Palocci, aquele outro cara lá, ó, que eu esqueci o nome, que foi militante aí na época da ditadura e tal, o Genuíno. O nome dessa galera toda foi caindo até que sobrou, na verdade, o da Dilma, né? Dilma nunca foi a primeira opção do PT e do Lula para candidato. Mas foi o nome que acabou sobrando. Mas enfim, o Palocci foi lá e fez a acusação do Lula. Qual a acusação que ele fez? Que o André Esteves, do BTG, organizou, né, e organizou para o Lula, de acordo com o Palocci, todo o dinheiro de corrupção que o Lula ia receber. Então ele ia, esse André Esteves, ele pegou esse dinheiro, ele ia organizar de forma a lavar o dinheiro, a limpar o dinheiro para o Lula. Em troca, o Lula daria para esse André Esteves imunidade não, informações privilegiadas em relação ao Banco Central. Essa foi a acusação do Palocci em relação ao Lula. Muita gente, a galera mais hardcore do PT, a galera mais PT, PT, essa galera aí, por exemplo, considera o Palocci um traidor da causa trabalhista. E é assim que é tratado mesmo o Palocci, né? Contrário do José Genuíno, que eles consideram um herói, um herói. O Dirceu também tá. Então foi essa acusação que pairou. Essa, e tem milhares de outras. Eu tô falando que essa foi uma específica que o Palocci fez pro Lula, tá? Acontece que saiu um relatório da Polícia Federal sobre essa acusação do Palocci. E o relatório da Polícia Federal aponta e mostra por A mais B que nesse caso específico não houve nada em relação ao Lula. Que o que provavelmente não, até o delegado da Polícia Federal fala que as acusações do Palocci parece que foram tiradas de várias matérias de jornal. Se o cara leu várias matérias de jornal e acusou o Lula para tentar tirar o corpo dele fora ali, tentar ganhar menos tempo né, de prisão e tal, e coisas do gênero. Buenas, o que tem para falar sobre isso? Primeiro, isso ajuda muito, muito o Lula e o PT, no sentido de fortalecer aquela narrativa que eles estão sendo perseguidos. Desde que começou a Lava Jato é uma grande perseguição ao PT, o Sérgio Moro é um cara que perseguiu o PT. E eu não vou entrar no mérito se perseguiu ou não, né? Eu só acho estranho ele ter ido, enfim, ser juiz e depois virar ministro do cara, enfim. Mas eu não vou entrar no mérito agora. Seria um vídeo por um outro vídeo, seria um assunto para um outro vídeo. Mas essa ideia do Lula ser perseguido, essa acusação que é falsa do Palocci, que já foi provada, essa acusação específica é falsa, isso fortalece muito essa narrativa do PT. Muito. E isso pode ser ruim para a esquerda, porque como a gente fala, como a gente vê em vários momentos, aí tem várias pessoas no âmbito da esquerda, mais progressista, que coloca uma das culpas ou da eleição do Bolsonaro ou do aumento do bolsonarismo, coloca no colo do Lula, por não abrir mão, né,
da cabeça de chapa, enfim. Claro que daí, dentro dessa lógica aí tem várias outras coisas. O Lula não abre mão porque ele tem uma base eleitoral forte, o que é verdade, né? Tem sempre ali uma porcentagem forte de pessoas que votam nele, ou no Haddad, como foi que ele indicou, não dá para negar que foi muita gente que votou nele. Então, isso é forte, mas ao mesmo tempo ele não abre mão de ser protagonista. Então isso pode ser pior ainda para a esquerda, né, a longo prazo, porque fortalece a narrativa do Lula e o Lula ainda fica como uma figura política, não é imaculada, né? Mas para os petistas, óbvio que ele é imaculado, mas ele fica como uma figura política que consegue estabelecer cada vez mais essa coisa da perseguição. Já pro Bolsonaro, ou pro Bolsonaro não necessariamente, mas pros bolsonaristas isso não interessa muito, porque a dúvida foi lançada. E é muito louco isso, porque o cara faz uma acusação falsa, é provado pela Polícia Federal que a acusação foi falsa, mas a dúvida tá lançada, pronto. Lula corrupto, Lula pegou dinheiro aí do André Esteves, mesmo sendo provado que não foi. E eu não tô falando que o Lula não foi corrupto, viu? Eu já tenho vários vídeos que eu já teci opiniões sobre isso aqui, não vou me aprofundar, mas eu acho que ele é aquele corrupto meio amigão da galera, que não movimenta milhões, tipo Eduardo Cunha, não que justifique, tá? Mas é aquele cara que beleza, eu aceito o sítio, beleza, faz a reforma no meu apartamento. Sabe, eu acho que flerta um pouco com isso, naquela troca de favores que muita gente no Brasil não vê como corrupção, mas é. É óbvio que é. E isso tudo, aumentar essa narrativa do Lula e colocar em dúvida esse fato específico pelo bolsonarismo, aumenta o quê? Aumenta cada vez mais a polarização. E aumentar a polarização, aparece, e eu estava vendo agora que as eleições municipais de 2020 para mim vão dar o teor para 2022, né? Eu já venho falando isso faz um tempo, mas eu li uma matéria, por exemplo, da Joyce Hausmann se candidatando a pré-candidata à prefeitura, e ela está numa briga ali interna junto com o Eduardo Bolsonaro, que é o presidente do PSL em São Paulo. Mas daqui a pouco, uma pessoa que nem o Dória, e aí que tá o grande Paraná, o Dória, daqui a pouco ele vai conseguir se capitalizar desses votos das pessoas que não votariam no Dória em hipótese nenhuma numa situação de normalidade. Porque olha pro PT e fica vendo o PT assim, girando em torno de uma figura bem questionável que é o Lula. A esquerda muito fragmentada e sem um grande nome. E acaba sobrando o quê? Uma extrema-direita ainda ali, ou com o Bolsonaro, ou com uma Joyce Hausmann. E daí o cara mais coerente nesse cenário, João Dória. Isso falando de São Paulo, que pode se reverberar e virar pro Brasil. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar, como está essa reorganização política, né? Onde quem era direita foi caindo pro centro, né? Porque a extrema-direita empurrou essa galera pro centro. E aonde o PT ainda canaliza em volta dele, essa perspectiva de ser uma liderança de esquerda, só que girando em torno de uma figura muito questionável, tá? Mesmo que essa acusação do Palocci tenha sido falsa. Então, várias coisas se levantam. Qual é o interesse do Palocci fazer essa acusação falsa? Como é que o PT vai capitalizar isso? Vocês viram isso? Como é que a oposição vai capitalizar isso? Tá? A gente tem aí uma série de coisas a questionar. Eu, novamente digo, acho que o PT vai conseguir capitalizar isso muito bem nessa narrativa de perseguição política, tá? Então escreva aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Assina o canal, né? Se inscreve, manda pros grupos de zap, fala assim, esse cara aqui até que é legalzinho e tal. Então, era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Eu quero dar um beijo, companheiro, agora um beijo.